Olá, iniciados! Somos o canal Mente Iniciada e hoje vamos para mais um vídeo da série Quem Pensa Enriquece de Napoleão Hill. Aproveita, se inscreva no canal e deixe seu like. Passo número 1 em direção à riqueza. Desejo. Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. 6 passos que transformaram os desejos em ouro. Crie um plano definido para levar a cabo seu desejo e comece já, quer esteja pronto, quer não, para pôr o plano em ação. Eis como um desejo ardente poderá vir em seu auxílio. Se você deseja mesmo o dinheiro tão avidamente, que seu desejo chega a ser obsessão, não terá dificuldades em convencer-se de que o obterá. Princípios que valem 100 milhões. Pode ser útil saber, também, que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente verificados pelo falecido Thomas A. Edison, que neles colocou o selo de aprovação, considerando-os não só os passos essenciais para a acumulação de dinheiro, mas para atingir qualquer objetivo. Mas a aplicação bem-sucedida desses 6 passos exige imaginação suficiente para possibilitá-lo a ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso, ou à boa sorte. É preciso compreender que todos os que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento, antes de adquirir dinheiro. Você deve saber, desde já, que nunca poderá obter grandes quantidades de riqueza se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que o possuirá. Concretize seu sonho e não se importe com o que eles possam dizer se você sofrer uma derrota temporária. Thomas Edison sonhava com a lâmpada que podia ser operada por meio de eletricidade, começando, onde se encontrava, a pôr seu sonho em ação e, apesar de mais de 10.000 fracassos, persistiu no sonho até tomá-lo realidade física. Atualmente, podemos ver evidências, no mundo inteiro, de que o sonho era sensato. Provas de que não sonhou em vão podem ser encontradas em cada aparelho de rádio e televisão do mundo. O mundo está repleto com uma tal quantidade de oportunidades, que os sonhadores do passado jamais conheceram. Colocaram o desejo por trás dos sonhos. O desejo ardente de ser e de fazer é o ponto inicial do qual deve partir o sonhador. Lembre-se de que todos os que têm sucesso na vida partem de um mau começo, passam por muitas lutas desanimadoras, antes de chegar. Essa tragédia produziu primeiro David Copperfield, depois uma série de outras obras, que fizeram um mundo mais rico e melhor para todos os seus leitores. O mundo se tornou mais belo por ele ter vivido, pois agasalhou lindos pensamentos poéticos, o que arrancou um espinho, plantando, em seu lugar, uma rosa. Beethoven era surdo, Milton cego, mas seus nomes permanecerão para sempre, porque sonharam e traduziram os sonhos em pensamento organizado. Quando contava meus magros haveres. Pois a vida é apenas empregador, dá-lhe o que você pede, mas desde que tenha estabelecido o salário, ora, é preciso aguentar a tarefa. O desejo faz o impossível. Veio ao mundo sem nenhum sinal físico de orelhas e o médico admitiu, quando o apertaram para dar a opinião sobre o caso, que a criança podia ser surda e muda para o resto da vida. Sabia, no íntimo, que meu filho iria ouvir e falar. Desse desejo jamais retrocedi, nem por um segundo. Teria de achar, de qualquer modo, o meio de transplantar para a mente da criança o meu ardente desejo de transmitir som ao cérebro, sem o auxílio de orelhas. Assim que ela estivesse com idade suficiente para cooperar, encher-lhe-ia de tal modo a mente com o desejo ardente de ouvir, que a natureza, por métodos próprios, se incumbiria de traduzi-lo em realidade física. Esse raciocínio todo teve lugar em meu cérebro, e eu não o mencionei a ninguém. Com o correr dos anos, quando começou a notar as coisas ao seu redor, observamos que tinha um leve grau de audição. Estava convencido de que, se ele pudesse ouvir, mesmo um pouco, poderia desenvolver maior capacidade de audição. Encontramos o caminho.
Quando a criança ouviu a música, pela primeira vez, entrou em êxtase, imediatamente, se apossou da máquina. Pouco depois que se apossou do fonógrafo, descobri que me ouvia claramente quando eu falava com os lábios tocando seu osso mastoide, na base do crânio. Tendo constatado que ele podia ouvir perfeitamente o som de minha voz, comecei a transferir, imediatamente, à sua mente, o desejo de ouvir e falar. Cedo descobri que gostava de histórias na hora de dormir, de modo que me pus a trabalhar criando histórias destinadas a desenvolver-lhe a autoconfiança, a imaginação e um desejo agudo de ouvir e ser normal. Nada podia detê-lo. Convenci-o também de que, quando tivesse idade suficiente para vender jornais, teria grande vantagem sobre-humano, pois as pessoas lhe pagariam a mais pelo produto, vendo que ele era um menino inteligente, aplicado, apesar de não ter orelhas. Quando estava com uns 7 anos, demonstrou a primeira evidência de que nosso método de programação da mente estava produzindo resultado. Uma tarde, quando ficou em casa, com os criados, subiu à janela da cozinha, caiu sentado no chão e saiu sozinho. Chorar pela primeira vitória do filho parecia tão fora de propósito. Sua mãe viu, nessa primeira aventura comercial, o menininho surdo que saíra pelas ruas, arriscando a vida para ganhar dinheiro. Uma brecha na audição. O menininho surdo passou pela escola primária, ginásio e college, sem conseguir ouvir seus professores, a não ser que gritassem bem alto e a pequena distância. Quando no ginásio, experimentou um aparelho elétrico para surdez, mas de nada adiantou. Pela primeira vez na vida, conseguiu ouvir praticamente tão bem quanto uma pessoa de audição normal. Felicíssimo pelo mundo transformado que lhe fora dado através do aparelho, correu para o telefone, ligou para a mãe, ouvindo-lhe a voz, perfeitamente. Pela primeira vez na vida, pôde conversar livremente com outras pessoas, sem necessidade de que falassem alto. Na verdade, entrará de posse de um mundo transformado. O desejo começara a trazer juros, mas a vitória ainda não estava completa. O menino surdo ajuda os outros. Foi esse impulso do pensamento que converteu o mal que o afligia em qualidade, destinada a trazer tanto juros em dinheiro como em felicidade, a milhares, para sempre. Nem sonhava, quando foi trabalhar, que estava destinado a trazer esperanças e alívio prático a milhares de pessoas surdas que, sem essa ajuda, estariam condenadas para sempre à surdez. Não tenho a menor dúvida de que Blair teria sido surdo ou mudo por toda a vida, se sua mãe e eu não tivéssemos conseguido formar-lhe a mente, como fizemos. Quando lhe plantei na mente o desejo de ouvir e falar, de viver como pessoa normal, com esse impulso lhe transmiti uma estranha influência, que fez a natureza se tomar construtora de pontes, eliminando o golfo entre seu cérebro e o mundo exterior. Na verdade, o desejo ardente tem meios tortuosos de transmudar-se em equivalente físico. A pequena mentira branca que eu lhe implantara na mente, quando ele ainda era criança, levando-o a crer que seu defeito se tornaria uma grande qualidade, justificara-se. Nada existe, em verdade, certo ou errado, que a crença, aliada ao desejo ardente, não possa tornar real. Desejo produz mágica para uma cantora. Cito o parágrafo, porque a pista que contém não é senão o desejo. No começo de sua carreira, Madame Schumann visitou o diretor da ópera da. O diretor da ópera da corte de Viena conhecia bem a técnica do canto, mas conhecia bem pouco o poder do desejo, quando assume as proporções de uma obsessão. Se tivesse conhecido melhor esse poder, não teria cometido o erro de condenar um gênio, sem dar-lhe uma oportunidade. Através de um princípio estranho e poderoso de química mental, jamais divulgado, a natureza envolve no impulso do desejo forte, aquele algo, que não reconhece palavras como impossível, e não aceita a realidade como a derrota. Pontos a fixar. 6 passos definidos, aqui mostrados, transformam o desejo em ouro.
O desejo constrói a nova vitória da derrota temporária. Foi o desejo que construiu uma das maiores lojas de departamentos do mundo, literalmente sobre cinzas. Um menino sem orelhas aprendeu a ouvir. Desejo foi a força que auxiliou essas pessoas, por alguma estranha, mas natural química mental. Não há limitações à mente, exceto as que admitimos.